Vamos a partir de agora estudar os principais casos de fatoração de polinômios e mais à frente iremos retornar aos produtos notáveis com questões de concurso, questões um pouquinho mais elaboradas, tá ok? E vamos fazer uma mescla entre os dois assuntos, falando sobre MMC e MDC de polinômios, frações algébricas, enfim. Muita coisa ainda para a gente ver. Estamos ainda no exercício número 20, vamos até o 100 mais ou menos, assim espero. O primeiro caso é o chamado fator comum em evidência. Muito importante, muito frequente dentro da matemática. Você precisa aprender sem a menor sombra de dúvida. Sempre que necessário, volte um pouquinho a explicação, os exemplos, faça aí em casa mais de uma vez, porque você tem que saber e muito bem essa matéria. Tá certo? É a volta da chamada propriedade distributiva. Antes de mais nada, o que é fatorar um polinômio? Fatorar um polinômio é transformá-lo num produto. Nós temos aqui uma expressão algébrica, ax mais ay, é uma soma. Fatorá-la significa transformá-la num produto. Ok? A que multiplica x mais y é a forma fatorada da expressão original que vinha expressa através de uma soma. E agora, através de uma multiplicação. Ok? O que é o fator comum em evidência? Primeiro, o que é um fator? Fator é um termo qualquer de uma multiplicação. Nessa multiplicação, o a e o x são fatores. Nesta outra multiplicação, o a e o y também são os fatores. E aqui, os fatores são o a e o parênteses, a soma x mais y. O x mais y é um fator dessa multiplicação. Você repara aqui que o a ele é um fator comum às duas parcelas. Ele apareceu tanto na primeira parcela quanto na segunda. Por isso você vai destacá-lo, você vai colocá-lo em evidência. E esse fator comum que você destacou, que você colocou em evidência, vai multiplicar uma expressão entre parênteses. Que expressão é essa? Os quocientes das divisões de cada parcela pelo fator comum. Como assim? As parcelas são ax e ay. Você vai dividir o ax pelo a, vai dar o x, e o ay também pelo a, que é o fator comum, vai dar o y. A soma entre eles, x mais y, já que aqui é positivo, né, vai figurar entre parênteses. É a volta da propriedade distributiva, conforme eu já falei. Parece complicado, mas não é não. Através dos exercícios vocês vão entender melhor. Vamos lá. 2x mais 2y menos 2z. Um exemplo bem fácil para que todos nós entendamos com calma. Existiria algum fator comum aos três termos dessa expressão? Com certeza você respondeu que sim, que é o 2. Então o 2 vai ser colocado em destaque, vai ser colocado em evidência. E ele vai multiplicar uma expressão entre parênteses. Agora, quais os termos que vão figurar nos parênteses? É bem fácil. Basta você dividir cada termo pelo fator comum. 2x por 2 dá x. 2y por 2 dá y. Aqui é menos, né? Menos 2z por 2 dá menos z. Certo? Então, você fatorou a expressão. 2 que multiplica x mais y menos z. Se você aplicar a propriedade distributiva, você vai voltar a ter o polinômio expresso através de uma adição e não através de uma
multiplicação. Outro exemplo, 5x mais 10y menos 15z ao quadrado. Existiria algum fator comum aos três termos? Na primeira olhada, não de forma tão explícita quanto na anterior, que era o 2. Mas dando uma olhadinha um pouquinho mais apurada, você vai perceber que o 5 é um divisor do 10 e também do 15. Você pode escrever o 10 como 5 vezes 2 e o 15 como 5 vezes 3. Portanto, o 5 é o chamado fator comum a essa expressão. Ele pode ser colocado em evidência. Ok? Agora, quais serão os termos que figurarão no interior do parênteses? Basta dividir cada termo pelo fator comum. 5x dividido por 5 dá x. 10y dividido por 5, 2y, mais 2y. Menos 15z ao quadrado dividido por 5, menos 3z ao quadrado. Pronto. Estão aí os termos que vão figurar no interior dos parênteses e você terminou a sua fatoração. Bem fácil, bem tranquilo. Ok? Pratique bastante porque é muito importante. Questão 23. 4xy menos 6x ao quadrado vezes z mais 10x ao cubo y ao cubo. Você certamente percebeu que com relação às letras há um fator comum que apareceu nos três termos, que foi o x. Ok? O x é um fator comum. O y, embora tivesse aparecido em dois dos três termos, não é um fator comum à expressão. Ok? Agora, com relação aos números, existiria de forma explícita um fator comum? Não. Porém, de forma implícita, há um fator comum, que é o 2, já que o 2 divide tanto o 4, quanto o menos 6, quanto o 10. Então, o fator comum é o 2x, que vai multiplicar a tal expressão entre parênteses. Para nós encontrarmos os termos que vão figurar dentro do parênteses, é só dividir cada monômio pelo fator comum. 4xy dividido por 2x vai dar 2y. 4 por 2 dá 2 e você pode cortar o x com o x. Ok? Está aqui, 2y. Menos 6x ao quadrado vezes z dividido por 2x. Menos 6 por 2, menos 3. X ao quadrado dividido por x, divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, não é isso? 2 menos 1, o expoente aqui é 1, né? 2 menos 1 dá 1. Vai ficar menos 3xz. Finalmente, 10x ao cubo y cubo dividido por 2x vai ficar 10 por 2, 5. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Então aqui em cima vai ficar mais 5x ao quadrado. Ou seja, você terminou a sua fatoração. Questão 24. X ao quadrado vezes y ao cubo mais x ao cubo vezes y ao quadrado mais x à quarta vezes y à quarta. Nós reparamos que, com relação às letras, o fator comum é o x vezes y, no primeiro momento.
porque ambas as letras apareceram nas 3 parcelas. Ok? Agora um detalhe importante. O que é x ao quadrado, por exemplo? Não é x vezes x? Ok? Ok. E o que é x ao cubo? Não é x vezes x vezes x? Isso. E x à quarta? X vezes ele mesmo, 4 vezes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. O x ao quadrado está contido tanto no x ao cubo quanto no x à quarta. Então, efetivamente, o fator comum não é apenas o x, é o x ao quadrado, haja vista que ele está contido nas demais potências. Com relação ao y, a mesma coisa. O fator comum não é apenas o y, é o y ao quadrado. Agora, para encontrarmos os termos dentro do parênteses, é fácil. É só dividir cada parcela pelo fator comum. Serão divisões de potências de mesma base, onde vamos repetir as bases e diminuir os expoentes. X ao quadrado vai cortar com x ao quadrado, y ao cubo dividido por y ao quadrado vai dar y. X ao cubo com x ao quadrado dividindo vai dar x. Y ao quadrado vai cortar com y ao quadrado. X à quarta com x ao quadrado, x ao quadrado. Y à quarta dividido por y ao quadrado, y ao quadrado. Pronto. Está aí a sua fatoração. Esse exemplo é muito importante. Ax mais AY mais BX mais BY. Repare que não há um fator comum às 4 parcelas. Nós temos um fator comum às 2 primeiras, que é o A. Ok? E um fator comum às 2 últimas, que é o B. Ou, se você quiser, um fator comum entre a primeira e a terceira, que é o X, e entre a segunda e a quarta, que é o Y. Tanto faz, no resultado final vai ser o mesmo. E daí? E daí que eu vou colocar em evidência o fator comum A nas 2 primeiras parcelas. AX dividido por A dá X, AY dividido por A dá Y. E vou colocar em evidência o fator comum B nas 2 últimas parcelas. BX dividido por B dá X. BY dividido por B dá Y. Certo? Ok, daí? O que é um fator mesmo, hein? Fator é um termo de uma multiplicação. Nessa multiplicação, os fatores são o A e o x mais y. Nesta outra aqui, os fatores são B e x mais y. Ora, o x mais y agora não é outra coisa senão o quê? Um fator comum. E se ele é um fator comum, pode ser posto em evidência. Tranquilo? Dividindo A vezes x mais y pelo x mais y, vai cortar o x mais y com o x mais y, vai ficar apenas o A. Da mesma forma, cortando x mais y com x mais y na divisão da segunda parcela pelo fator comum, vai sobrar apenas o B. Então a fatoração da número 25 é essa, x mais y que multiplica A mais B. Esse caso de fatoração
Se chama agrupamento, ok? A 26 tem raciocínio análogo a 25. X ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Você repara que não há um fator comum às 4 parcelas. Porém, percebe que o x ao quadrado é um fator comum às duas primeiras, podendo ser colocado em evidência. Então, aqui nas duas primeiras parcelas, vamos colocar o x ao quadrado em evidência. Dividindo x ao cubo por x ao quadrado, vai dar x. Dividindo x ao quadrado por ele mesmo, vai dar 1. Ok? Agora uma pequena malandragem aqui, ó. Repare que apareceu no parênteses o x mais 1 e no polinômio, a parte restante que não foi considerada, também é o x mais 1. Eu vou reescrever esse x mais 1 da seguinte maneira. 1 vezes x mais 1. Repare que eu não alterei a estrutura do polinômio. 1 vezes x mais 1 é o próprio x mais 1. Não é isso? Agora fica caracterizado que o x mais 1 é um novo fator comum, que pode, não apenas pode, como deve, ser colocado em evidência. X ao quadrado vezes x mais 1, dividido por x mais 1, vai cortar o x mais 1 com x mais 1, só vai sobrar o x ao quadrado. 1 vezes x mais 1, cortando com x mais 1, só vai sobrar 1. Está aí, portanto, a tua fatoração. X mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 1. O segundo caso de fatoração é o mais frequente e também o mais fácil. É a volta do produto notável que nós vimos ainda há pouco. Produto de binômios conjugados, a soma de dois números vezes a diferença dos mesmos números. Como é que nós fazíamos mesmo? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não é verdade? Agora é o contrário. Vai ser dada a diferença entre dois termos que tem raiz quadrada exata e você vai voltar a essa estrutura original. É muito fácil. Se na ida você eleva ao quadrado tanto a quanto b, na volta você vai tirar a raiz quadrada do a2 e do b2. Vamos ver através dos exemplos como é que isso vai ficar. Vamos lá. X ao quadrado menos 4. E aí? E aí que nós temos, primeiro, dois termos. Segundo, a diferença entre esses dois termos. Terceiro e mais importante, tanto o primeiro termo quanto o segundo têm raízes quadradas exatas. Portanto, fica caracterizado a chamada diferença entre os dois quadrados. Inicialmente você vai tirar a raiz quadrada tanto de um quanto do outro. Raiz de x ao quadrado dá x, raiz de 4 dá 2. Estamos supondo o x não negativo, ok? Agora você vai simplesmente somar as raízes e multiplicar pela diferença entre elas. X mais 2 vezes x menos 2. Ou seja, para ficar caracterizado o produto notável, a soma de dois números vezes a diferença dos mesmos números. Muito fácil, muito tranquilo e muito comum dentro da matemática. Número 28, 25x ao quadrado menos 16y à sexta. Primeiro, são dois termos. Segundo, foi dada a diferença entre eles. Terceiro e mais importante, 25x ao quadrado tem raiz exata, o 16y à sexta também
tem raiz exata. Então, temos um caso de diferença de 2 quadrados. A raiz do 25x ao quadrado é o 5x. A raiz do 16y à sexta é 4y ao cubo. Confere? Agora vai ficar a soma das raízes vezes a diferença. Muito fácil, muito tranquilo, não é verdade? Esse exemplo é muito importante. X à quarta menos 1. Ok, o que nós temos aqui? Primeiro, 2 termos. X à quarta e 1. Segundo, a diferença entre os 2 termos. Terceiro e mais importante, ambos têm raízes quadradas exatas. Ou seja, nós temos uma diferença de 2 quadrados. A raiz do x à quarta é o x ao quadrado, enquanto que a raiz do 1 é o próprio 1. Vai ficar a soma das raízes vezes a diferença das raízes. X ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Agora, muita atenção ao que vamos explicar para vocês. Repare o segundo parênteses. O que nós temos aqui? 2 termos, a diferença entre eles, e ambos com raízes quadradas exatas. Portanto, no segundo parênteses, continuamos a ter uma diferença de 2 quadrados. Ou seja, não só podemos, como devemos continuar a fatoração, da mesma forma que no início. A raiz quadrada do x2 é o x, a raiz do 1 é o 1. Então o resultado vai ficar o seguinte. Primeiro, vamos repetir o x2 mais 1. E agora vamos completar a fatoração. Vai ficar a soma das raízes, x mais 1, vezes a diferença, x menos 1. Ok? Muito cuidado aqui, porque você não fatora a soma de quadrados. O que você fatora é a diferença entre eles. Ok? A soma não. Certo? Questão 30. X ao cubo menos x. Você repara que nesse caso não é diferença entre 2 quadrados. Apesar de haver 2 termos e a diferença entre eles, x ao cubo não tem raiz exata e o x também não, pelo menos por enquanto, porque nós não sabemos o valor do x. Caso o x fosse 4, teria raiz exata, ok? O 4 ao cubo 64 também. Mas sem saber o valor de x a priori, não temos como afirmar que eles têm raízes exatas. Por isso, num primeiro momento, não é diferença entre 2 quadrados. Porém, o x é um fator comum, que pode ser colocado em evidência. Não é verdade? X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Menos x dividido por x vai dar menos 1. Agora repare dentro do parênteses. X ao quadrado menos 1. Agora sim nós temos o quê? Uma diferença entre 2 quadrados, que é a mesma expressão que apareceu na questão anterior. Então, completando a fatoração, vai ficar x vezes x mais 1 vezes x menos 1. Ok? É muito comum isso, você, numa mesma expressão algébrica, precisar utilizar mais de um caso de fatoração.